Muitas pessoas têm vontade de investir no exterior, mas muitas vezes acabam não dando esse passo por ficarem confusas ou até mesmo com medo de enviar dinheiro para fora, especialmente por causa das taxas e custos envolvidos. E isso é totalmente normal. É por isso que hoje eu vou explicar os custos para montar uma carteira internacional de investimentos, além de trazer exemplos práticos para comparar diferentes opções e no final vocês vão se surpreender ao perceber como esses custos acabam sendo insignificantes no longo prazo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Lorena Alves, criadora do FinChannel, e aqui a gente fala sobre investimentos no exterior, carteiras globalmente diversificadas, ETFs e muito mais. Tudo que você precisa saber para investir de maneira segura e maximizar os seus retornos no mercado financeiro. Então se inscreva se ainda não está inscrito para não perder nenhum vídeo e aproveita para me seguir também no Instagram, porque lá eu falo muito sobre temas como esses e se você fica apenas aqui, perde muitos conteúdos valiosos. E antes de entrar na parte dos custos, eu quero dar para vocês uma informação valiosa, e que inclusive muitas pessoas cometem esse erro sem perceber. Então já pode anotar aí. Se você mora no Brasil, tem as suas despesas em reais e pretende investir com um horizonte de menos de 10 anos, não faz sentido enviar um dinheiro para fora. Que a principal razão não é nem por causa dos custos, mas sim por causa do prazo. Investimentos abaixo de 10 anos são considerados investimentos de curto e médio prazo, já que existe uma data específica de quando você vai usar esse dinheiro. Como, por exemplo, dar entrada em uma casa, comprar um carro, planejar um casamento. Então, a sua prioridade ao escolher um investimento para esses objetivos deve ser a segurança e a previsibilidade. É por isso que, nesse caso, você deve evitar o risco cambial. E o que seria o risco cambial? No longo prazo, a gente sabe que o dólar tem apenas uma direção, que é para cima. Mas no curto e médio prazo, a volatilidade do dólar é imprevisível. Vejam que eu peguei aqui esse gráfico do dólar em um período de 30 anos. E percebam que em 2004, o dólar estava sendo negociado por volta dos R$ 3. E notem como ele caiu e ficou praticamente lateralizado por mais de 10 anos. Ele só recuperou seu valor em 2015. Então imagina que você investiu em 2004 e precisava do dinheiro em 2008. E 4 anos depois, o dólar caiu pela metade. É por isso que, para evitar esse risco de ter menos do que o planejado, a gente só investe no exterior e na renda variável, tanto no Brasil quanto globalmente, para horizontes de longo prazo, mínimo mais de 10 anos. A única exceção seria se você fosse fazer uma viagem para o exterior e fosse também gastar em moeda estrangeira, como por exemplo o dólar ou a moeda do país que você vai visitar. Então, nesse caso, vale a pena sim ir comprando de pouco a pouco e acumulando já os dólares para a sua viagem. Bom, agora que você já sabe disso e está na dúvida se vale a pena enviar o seu dinheiro de longo prazo para o exterior ou não, vamos começar a falar sobre os custos. Primeiramente, nós temos o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. E esse é o imposto cobrado pelo nosso maior sócio, o governo. Ou seja, sempre que você envia dinheiro para o exterior e troca reais por outra moeda, você paga o IOF. Geralmente, quando você usa cartões de crédito brasileiros, o IOF pode chegar até 6%. Porém, para quem pretende investir no exterior, o IOF é de 0,38%. Então, esse é o primeiro custo. Bem simples de entender, não tem muito o que dizer sobre ele. Em seguida, nós temos o spread cambial. E o spread é simplesmente a diferença entre o dólar comercial, que é o valor que aparece na internet quando você procura o preço do dólar, e a taxa que a corretora ou banco aplica quando você compra ou vende os dólares. Para ficar mais fácil de entender, eu vou mostrar um exemplo. Se você entrar na internet e escrever preço do dólar hoje, como vocês podem ver, esse é o primeiro valor que vai aparecer. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, é de R$ 5,77. Esse é o dólar comercial. Porém, se eu entrar em uma corretora como a Avenue e fazer uma simulação de compra, percebam que o dólar que eu vou comprar é mais caro do que o dólar comercial. Isso ocorre porque, além do IOF, há o spread que é cobrado pela corretora. E isso é normal. Todas as corretoras, bancos e plataformas de câmbio cobram um spread porque essa é uma das maneiras que elas lucram sobre a operação. Afinal, eles estão oferecendo um serviço. Então, na prática, quando você faz uma remessa ou compra moeda estrangeira, a taxa que você paga é sempre um pouco maior do que o dólar comercial. E o spread geralmente varia entre 0,8% a 2%. Por isso é sempre bom comparar, pois dependendo da plataforma, o spread pode ser mais alto ou mais baixo, impactando o custo final da sua operação ao enviar dinheiro para fora. E como exemplo, eu vou fazer duas simulações. Uma para enviar dinheiro através da Avenue, que possui um spread de aproximadamente 1,5%. Existem opções mais acessíveis no mercado,
porém nesse caso eu vou estar usando esse valor. E a outra simulação é enviando dinheiro para Interactive Brokers. Nesse caso, a IB não possui câmbio integrado, como a Avenue, então para enviar o dinheiro eu vou utilizar a plataforma da Remessa Online. Como vocês podem ver na simulação aparecendo na tela, o spread da Avenue é de 1,5 e da Remessa Online é de 1,2. Porém, ela é a única plataforma que eu conheço que cobra uma taxa de remessa. Essa taxa é de R$ 5,90 para valores acima de $150 e desaparece acima de $1.500. Porém, no final, como vocês podem ver, essas duas opções são muito parecidas. Para enviar dinheiro para fora, o custo é praticamente igual. E percebam que tanto o IOF quanto o spread vão te impactar apenas na ida e na volta. Assim que você finalizar esse processo, não precisa se preocupar com esses custos. Isso vai ficar muito mais claro quando eu mostrar um exemplo prático para vocês. Mas continuando, o próximo item da lista é a corretagem, que é a taxa que você paga para uma corretora para realizar a compra ou venda de ativos. Hoje em dia, graças ao aumento da competitividade entre corretoras, a tendência é que, com o tempo, as taxas de corretagens desapareçam ou fiquem cada vez mais baixas, como é o caso do Banco Inter e Nomad, que não cobram taxas de corretagem. E para o nosso exemplo, pegando a Avenue, eles possuem um plano de corretagem zero. Então, a cada mês, você tem direito a 3 operações gratuitas e depois disso, a corretagem varia dependendo do valor das suas ordens. E no caso da Interactive Brokers, eles oferecem 2 planos. O plano fixo, onde você vai pagar $1 por ordem, e o plano tiered, ou seja, em camadas, onde você paga 35 centavos por ordem. Então, a não ser que as suas ordens sejam de valores gigantescos, eu recomendo que vocês escolham o plano tier se estiverem investindo pela IB. E em seguida nós temos a taxa de administração, que é cobrada dependendo do ativo em que você investe. Se você me acompanha, já sabe que eu defendo que os ETFs são a melhor maneira de investir para ter melhores resultados no longo prazo, ajustados ao risco, além de serem uma das maneiras mais simples e práticas de investir para qualquer investidor. Então, para quem utiliza os ETFs como instrumento, existe uma pequena taxa de administração que varia dependendo do ETF. Porém, vocês vão ver que essas taxas são praticamente insignificantes. Pegando exemplos para mostrar para vocês, eu separei 5 ETFs com estratégias bem diferentes. Primeiramente, temos o VO, que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e que cobra uma taxa de administração de 0,03% ao ano. Em seguida, temos o VT, que investe em mais de 9 mil empresas ao redor do mundo, tem um custo de 0,07%. Também temos o AGG, que investe em praticamente todo o mercado de renda fixa dos Estados Unidos e a sua taxa de administração é de apenas 0,03%. Temos ETFs com estratégias mais específicas, como o BOTS, que investe nas principais empresas de robótica e inteligência artificial e tem um custo de 0,78%. E por último, eu peguei o Sleeve, que investe em fatores, mais especificamente o Small Cap Value, empresas de pequeno porte que estão subvalorizadas. E ele possui uma taxa de 0,15% para ter acesso a essa estratégia. Como vocês podem ver, os custos são realmente baixos, tanto para ter uma carteira diversificada, quanto para investir em estratégias mais específicas. E no final, esses são os principais custos que vocês vão encontrar ao enviar o dinheiro para fora e começar a investir no exterior. Como mencionei, no longo prazo, eles acabam sendo insignificantes. E para ficar mais fácil de entender, quero mostrar um exemplo prático para vocês. Vou fazer 2 simulações, uma investindo R$1.000 através da Avenue e outra investindo os mesmos R$1.000 na Interactive Brokers. E como nós sabemos, o IOF vai ser o mesmo para as duas, de 0,38%. O spread da Avenue, nesse exemplo, é de 1,5% e para enviar dinheiro para a IB é necessário usar plataformas de terceiros, como a Remessa Online, que possui um spread de 1,2% e cobra uma taxa de R$ 5,90. Além disso, temos a corretagem, que para a Avenue vai ser zero, considerando o plano de corretagem zero, e o da Interactive Brokers será de 0,35 centavos de dólar, o que atualmente vai ser o equivalente a R$ 2,00. E por último, nós temos as taxas de administração dos ETFs. Para esse exemplo, vamos supor que eu esteja investindo no mesmo ETF nas duas plataformas e para isso eu vou pegar o VT, que possui uma taxa de administração de 0,07%. Então, no primeiro ano, ao enviar esse dinheiro para o exterior, o custo total é R$ 19,50 na Avenue e de R$ 24,40 na Interactive Brokers. E aqui embaixo nós temos a porcentagem que esses custos representam em relação ao valor investido. Porém, percebam aqui, essa é a parte mais importante, que a partir do segundo ano, o seu custo seria apenas a taxa de administração, que é de 70 centavos ao fazer um investimento de R$1.000. Então veja como de verdade os custos são baixíssimos para usufruir de todas as vantagens que investir no exterior vai te proporcionar.
E só lembrando que eu não estou recomendando nenhuma corretora, apenas mostrando alguns exemplos para vocês verem na prática como os custos funcionam. Essa decisão leva a muitos outros aspectos importantes a serem considerados, e para quem tiver dúvida, eu explico todos esses detalhes no meu curso no GSI, onde eu pego você do zero e te ensino a montar uma carteira de investimentos globalmente diversificada. Se tiver interesse, é o primeiro link da descrição. E eu entendo que, apesar de ter visto tudo isso, vocês ainda podem estar pensando, realmente, os custos são baixos, mas será que compensa mesmo mandar o dinheiro para fora? Não seria melhor investir diretamente do Brasil? E para fazer uma análise mais profunda, eu peguei um estudo feito pelo Geraldo, onde ele compara a diferença entre investir em ETFs e BDRs domiciliados no Brasil, nos Estados Unidos e na Irlanda. Essencialmente, todos os ativos do exemplo seguem o índice FTSE Global All Cap Index, que investe em mais de 9 mil empresas ao redor do planeta. Além disso, o estudo analisa um período de 30 anos, considerando aportes anuais de R$60 mil e uma taxa de retorno bruta média de 8% ao ano. Os cálculos também consideram o spread cambial, o IOF, custo de corretagem, taxa de administração e tributação sobre os dividendos na fonte. E a conclusão do estudo é essa que vocês estão vendo na tela. Ao final de 30 anos investindo no ETF irlandês VWRA, você teria um patrimônio de aproximadamente R$6.118.000. Ao investir no VT, domiciliado nos Estados Unidos, você teria um patrimônio de R$5.849.000 e aproximadamente R$5.670.000 ao investir em ETFs e BDRs custodiados no Brasil. Essa diferença se deve principalmente às taxas de administração, que são mais baixas em ETFs no exterior, e o ETF irlandês possui a maior rentabilidade porque lá o imposto sobre os dividendos são reduzidos pela metade. Então, ao invés de pagar 30%, o imposto é de 15%. Então, como vocês podem ver, mesmo com todos esses custos para enviar o dinheiro para fora, acaba sendo mais rentável. Porém, a principal vantagem que eu vejo de investir no exterior, na verdade, não tem nada a ver com rentabilidade, já que você nunca deve escolher um ativo olhando apenas para esse aspecto. E eu sempre gosto de usar essa frase: tudo tem um preço, mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta. Ao enviar o dinheiro para fora, você ganha acesso a benefícios que não vêm com etiqueta de preço, como, por exemplo, acesso aos melhores ativos do mundo. No exterior, o mercado de ETFs está muito mais desenvolvido, as taxas são mais baixas e existem inúmeras opções de ativos para compor a sua estratégia, que no momento não existem no Brasil. Além disso, você tem uma blindagem patrimonial maior, já que investir no exterior é mais seguro. E além disso, você também tem um grande benefício, que é eliminar o risco Brasil dos seus investimentos. Todo dia aparecem notícias que deixam você muito preocupado com a situação do país. Temos problemas sérios com a crise fiscal. Para vocês terem uma noção, o Brasil tem atualmente o segundo maior juro real do mundo. A gente está com quase IPCA mais 7 no Tesouro Direto e mesmo assim o dólar dispara e os investidores estrangeiros estão tirando cada vez mais dinheiro do nosso país. Isso é bastante preocupante porque é praticamente uma maneira de investir e ganhar uma excelente rentabilidade com baixo risco. Porém, a situação é tão preocupante que mesmo com rentabilidades atrativas, não é o suficiente para convencer as pessoas a investir no Brasil. É por isso que investir no exterior te protege contra qualquer coisa que possa acontecer no nosso país e te libera de todo esse risco, de toda essa tensão e incerteza política, que não é de hoje, isso acontece há décadas. E além do risco político, que sozinho já me convenceria a investir fora, nós também temos o risco tributário, o risco jurídico, o risco cambial, o risco econômico e todos os outros riscos que o Brasil oferece para quem tem dinheiro investido nele. Então, como vocês podem ver, pagar o spread, o IOF e todos os outros custos para enviar o dinheiro para fora acabam sendo insignificantes no longo prazo. E no final, a atitude de investir no exterior vai se proteger de muitos outros riscos que à primeira vista não parecem importantes, mas podem custar caro no futuro. O objetivo desse vídeo é apresentar essa alternativa, mostrando que investir no exterior não é complicado. Eu quero fornecer o conhecimento necessário para que vocês escolham o investimento com o qual se sintam mais à vontade. Sempre lembrando que o maior diferencial para ter sucesso no longo prazo é conhecer bem os seus ativos, ter uma estratégia alinhada com o seu perfil e se manter investido pelo máximo de tempo possível. Atualmente, diversas corretoras facilitam o investimento no exterior, oferecendo plataformas intuitivas, atendimento ao cliente e páginas em português,
além de fornecerem documentos essenciais para o imposto de renda. E, na minha opinião, é até mais fácil investir usando a Avenue, por exemplo, do que outra corretora que te dá acesso a ativos no Brasil. Bom, espero que esse vídeo tenha deixado mais claro como funciona o processo de enviar o dinheiro para fora e como investir no exterior é bem mais simples do que parece. Se ficou qualquer dúvida, é só escrever um comentário. Eu adoro falar com vocês e farei o possível para ajudar. Até o próximo vídeo.